E Amarela, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Esse é o canal do Estúdio Amarelo. E eu sou o Thales. Nesse vídeo, eu vou mostrar o processo de criação de uma imagem de Natal. Todo ano a gente gosta de criar uma imagem de Natal para poder representar essa data, né, que é especial para a gente, acho para muita gente, utilizando as nossas técnicas de representação gráfica, nosso estilo. E nesse Natal a gente resolveu criar uma imagem que representasse um Natal mais brasileiro. A gente está acostumado a ver tanto a representação do Natal de uma forma um pouco mais estrangeira e dessa vez a gente resolveu colocar alguns elementos que representem a nossa forma de enxergar essa data, né? Então uma coisa com um forte elemento cultural. E existem, claro, algumas diferenças muito perceptíveis quando se trata de Natal, em relação ao que a gente vê, por exemplo, em séries e filmes e tudo mais, e a forma como a gente vive ele aqui. E uma das principais coisas, claro, é o clima. Aqui é bem mais quente, né? Então, nosso Natal é um Natal quente. E a nossa forma de viver ele também é uma forma mais quente. Então, a gente faz festinha do lado de fora da casa. E é isso que a gente vai representar aqui um Natal do lado de fora da casa, porque é quente à noite, então a gente resolveu fazer uma casinha bem brasileira, com uma festinha rolando do lado de fora ali, né? Pegando aqui a lateral da casa. Acho que fica uma coisa bem reconhecível pra gente. Então, o primeiro passo é modelar essa área externa, né? Então dá pra ver que a gente vai modelar somente a área externa, que é onde essa cena vai acontecer. E aqui a gente vai colocar alguns elementos que passem essa sensação, né, de brasilidade. Então aqui a gente está colocando elementos do lado de fora dessa casa, então a grade na janela, um portãozinho, todas essas coisas que fazem com que seja uma casinha bem reconhecível, assim como também aqui telhados e todos esses elementos. E para para essa imagem, então a gente falou de criar um Natal bem tropical, bem brasileiro. A gente vai utilizar também as figuras, né, de humanização do nosso clube de assinatura. Se você ainda não conhece o nosso clube de assinatura, você pode assinar e ter acesso a essas figuras todas. Então tá aqui na descrição desse vídeo, tem o link para você saber um pouco mais e conhecer esse nosso trabalho. E aqui a gente está, né, já nos últimos passos dessa modelagem, colocando aqui o telhado, né, um telhado, fazendo aqui o madeiramento desse telhado, um telhado bem legal, que representa bem essa coisa da casa bem brasileira. E nessa imagem, né, a gente buscou trazer não só elementos técnicos, como você pode ver aqui na modelagem, mas principalmente essa sensação do que é essa data para a gente, né, como é vivido o Natal aqui. Então, os elementos que a gente busca colocar na imagem, a forma como a gente modelou e, claro, a forma como a gente pensou na cena como um todo, tem a ver, né, com essa nossa forma de enxergar a data. Então, é uma coisa bem cultural e bem interessante. E algo legal de se falar sobre isso é a possibilidade, né, então, da gente reconhecer nossos costumes, as coisas que a gente faz em uma imagem. Eu acho que é algo muito interessante, algo muito forte de se ver. E aí, nesse caso, foi o que a gente resolveu fazer, né? Colocando elementos, não só técnicos, né? No caso aqui, claro, tem elementos técnicos da modelagem, é, texturização e tal, mas principalmente da nossa sensação. Por isso, a ideia de uma casa bem brasileirinha, com elementos que são comuns assim na nossa vida. Acho que todo mundo vai reconhecer vários elementos aí. Então, para esse modelo, a gente pensou numa coisa bem casinha de vó, assim, algo que faz com que a gente se reconheça na imagem. E isso é muito importante dentro do nosso trabalho, quando a gente fala de criar imagens, principalmente que a gente fala sempre de criar imagens que despertem sentimentos. A gente está falando de trazer essas sensações para dentro da imagem, né? De ser possível a gente se reconhecer dentro delas, não só pelo fato da arquitetura, como eu já disse, mas também pelas situações e as sensações. Então, por isso a gente escolheu fazer esse Natal desse jeitinho aqui, porque é algo bem reconhecível, né? Acho que eu já utilizei essa palavra, mas ela representa bem o que a gente quer dizer aqui. Porque imagina uma festinha do lado de fora da casa, reunindo ali sua família, seus amigos, esse tipo de coisa. Acho que é algo que todo mundo já viveu um pouquinho e que gosta. Então, por ser uma data especial que mexe assim com a nossa emoção, ela funciona muito bem na criação dessa cena. E aí, eu falei também de aspectos técnicos, né? A gente não pode deixar de falar deles, é algo que é importante pra gente.
a gente fala bastante sobre isso. A gente tem um curso, né, de representação gráfica, se você ainda não conhece, quiser saber mais, criar imagens como essa daqui, tem aí também na descrição. A gente fala um pouco sobre o nosso curso e esses aspectos técnicos são importantes para poder fazer com que a imagem passe a sensação desejada. Então aqui, por exemplo, a gente fala sobre a texturização, a gente texturizou a nossa imagem corretamente, utilizou ali elementos para poder dar essa sensação, então a madeira no sentido correto, todas essas coisas são importantes para que a nossa imagem passe uma sensação legal. E aí, falando de aspectos técnicos, a gente está aqui nesse processo de modelagem quase no finalzinho, ainda vão ter alguns detalhes que a gente vai colocar, mas tem algumas coisas interessantes, como por exemplo, a gente às vezes pode querer modelar tudo, mas há uma complexidade muito grande. Então a gente utiliza alguns recursos, como nesse caso aqui, para poder criar esse padrão de desenho das grades, da janela e também do portão. A gente desenhou aqui esse padrão no Photoshop para utilizar como textura na nossa imagem. Fica um pouco mais leve e fácil de trabalhar. Então aqui foi uma técnica utilizada para poder utilizar aí para poder criar essas grades. Então aqui a modelagem, né, a texturização está praticamente pronta. Agora é hora de colocar alguns elementos nessa casa para dar um pouquinho mais de vida. Lembrei que eu tinha falado, ficou faltando ainda uma moldura aqui nessa janela para deixar ela um pouco mais interessante, né? Durante o processo de modelagem, a gente vai percebendo alguns detalhes que podem ser inseridos para que a nossa imagem fique mais legal, mais expressiva e mais completa. Então, nesse caso aqui, a gente vai terminar esses detalhes colocando aqui as molduras na janela. Então, assim que as molduras estiverem prontas, a gente pode começar a pensar um pouco nessa parte da inserção de elementos, de blocos e tudo mais. E aí, como eu disse, é uma casa bem brasileira, com elementos bem reconhecíveis, não poderiam faltar esses elementos que eu estou colocando aí, que são os vasos de planta e também aquela mangueira ali atrás, que é algo bem interessante. Se a gente pensar na composição dessa cena, a gente pode imaginar que no final desse corredor aí virando seria uma área de serviço, talvez nos fundos da casa. Então nada melhor do que colocar ali uma mangueira para dar essa sensação de que é um lugar vivo, um lugar que tem vida, que existe e tudo mais. Então aqui a gente colocou esses elementos que representem bem esse espaço e que tragam essa facilidade de a gente se reconhecer dentro dele. Então, com todos os elementos inseridos corretamente, a gente vai modelar a nossa imagem, uma modelagem bem simples. A única coisa importante aqui é um enquadramento, né, que mostre a nossa cena, que passe a intenção que a gente quer, e a composição de iluminação, né? Nesse caso aqui a gente está pensando numa cena noturna, né, porque a nossa festa de Natal de noite, e a gente pensou que a iluminação não está tão noturna assim, a gente vai trazer todos esses elementos na pós-produção, mas é importante já pensar nisso por aqui. Porque pensando na nossa noite de Natal, basicamente, como eu já disse, né? Geralmente um dia quente, as pessoas se reúnem do lado de fora, então é algo interessante a gente representar aqui. Então, depois de renderizado, a gente vai para o Photoshop para poder fazer essa pós-produção e aí os elementos começam a aparecer um pouco mais. Então, aqui agora, no Photoshop, a gente começa a edição dessa imagem, né, para corrigir algumas coisas, ajustar elementos e fazer com que essa imagem fique realmente do jeitinho que a gente quer. E essa é a parte mais legal do processo. A primeira coisa é colocar aqui um céu, para poder de fato dar essa sensação de uma imagem noturna e aqui ela começa a aparecer melhor. Então, funciona já dentro da nossa composição. A imagem já fica noturna e a gente já começa a entender melhor esse climinha de Natal começando a acontecer aí. Ajustes de cores são importantes, né, para equilibrar a nossa imagem visualmente, deixar tudo com tons mais agradáveis e mais equilibrados, claro. E aí, é sempre importante pensar na imagem, não só, já falei, né, não só pelos aspectos técnicos, mas principalmente também, nesse caso aqui, pela mensagem que a gente quer passar. E isso é super importante, porque quando a gente está falando aqui da criação de imagens e de despertar esses sentimentos, de todas essas coisas, a gente está falando de representar momentos que são facilmente reconhecíveis por quem está observando essa imagem.
de fazer com que as pessoas se sintam dentro dessas imagens. Então, todos os ajustes que a gente vai fazendo aqui visam alcançar esse objetivo, né, de que as pessoas olhem para a imagem e consigam se transportar lá para dentro. E aí, pensando nisso, a gente está falando aqui de uma casa que a ideia é representar uma casa possível, uma casa viva, uma casa que poderia ser de verdade, uma cena onde a gente se reconhece. Então, por isso, a gente adicionou um pouquinho de desgaste ali nessas paredes, por se tratar, né, de uma cena externa. Então, naturalmente, a gente vai ver aí um pouco da ação do tempo nesses materiais e a gente vai perceber que desse lado de fora tem sol, tem chuva frequentemente. Então, isso vai fazer com que todos esses elementos não fiquem tão perfeitos, vamos dizer assim. E aí, um pouquinho de desgaste, uma sujeirinha não faz mal. E agora sim, a nossa imagem já começa a ter uma carinha mais de imagem noturna. Mas ela ainda é uma imagem um pouco sem vida, né? E agora a gente vai colocar uns detalhes mais elaborados, né? Uma textura mais interessante. E isso aqui faz muita diferença, esse tipo de elemento faz muita diferença dentro da nossa imagem, porque agora sim a nossa imagem começa a ficar um pouco mais presente, assim, eu vou dizer. É um detalhe muito sutil, mas faz com que a nossa imagem passe uma sensação muito mais forte e muito mais verdadeira. E isso faz com que, ao observar essa imagem, mesmo com elementos claramente desenhados, e a gente vai ver mais pra frente, faz com que tudo isso passe uma sensação de verdade, né? De autenticidade e essa sensação bem orgânica, o que eu acho que é super importante nesse caso, na criação de imagens e tudo mais. Então, ajustando corretamente tudo isso para que não fique nada muito exagerado, só de observar aqui já dá para perceber a nossa casinha com uma sensação um pouco mais, poxa, esse lugar aí poderia ser realmente real, assim, dá a gente consegue se aproximar mais dessa cena, porque ela tem elementos que representam bem a nossa, que a gente consegue buscar bem na nossa memória. Então fica bem legal. E aí, os últimos ajustes, né, dessa parte. E como eu disse, essa é uma cena de Natal, né? E não tem ainda nenhum elemento de Natal, como você pode ver. A gente ainda não colocou nenhum elemento de Natal porque esses elementos vão ser inseridos mais para frente por colagem. Então é algo que foi uma escolha nossa, né? Colocar todos os elementos de que vão dar o sentido assim, para o tema da nossa cena por colagem, porque a gente tem um pouco mais de flexibilidade e também porque a gente vai utilizar aí alguns elementos que fazem parte do nosso clube. Mas antes disso, a gente vai colocar vida nessa cena e claro, toda casa brasileira que se presta tem bastante plantinha e tudo mais, então a gente vai inserir aí a vegetação dentro dessa cena, colocando grama, plantas também, claro, a gente mostrou ali tem os vasos de planta inseridos e as plantinhas vão ser colocadas por colagem. É uma coisa que a gente gosta bastante de fazer, porque a gente tem a liberdade de trabalhar, de fazer testes e de inserir, mudar, e colocar as coisas, mudar a cor, mudar a posição, criar variações. Então aqui dá para ver várias plantinhas sendo inseridas, a gente vai testando, né, e vendo o que funciona melhor. E no final fica algo bem legal. Trabalhar com colagem é muito divertido, né? No fim das contas, além de tudo, além do resultado ser muito legal, eu acho que é um processo muito bacana. É um processo que no meu caso, eu vou dizer assim, por mim é bastante terapêutico. Então, fazer essas colagens fazem com que tudo fique mais bacana, mais legal. Dá uma sensação muito. O resultado final é muito recompensador. Essa palavra tá certa? Eu não sei. Mas enfim. Aí agora ajustes de cor e por fim mais alguns detalhezinhos. Olha só, umas estrelas no céu. A gente tá falando, né, de uma noite de Natal super bonita. Não poderia faltar um céu bem estrelado, indicando que foi também um dia muito bonito. Então a gente inseriu aí algumas estrelas, alguns ajustes, né, para ficar legal. Mas esse céu estrelado dá uma sensação muito gostosa. E além disso, claro, uma composição ao redor ali, colocar algumas árvores ao redor para que a gente consiga emoldurar melhor essa cena, né? Então, esses detalhes vão fazendo com que a nossa cena fique mais completa e, claro, que além de mais completa, que ela fique mais emocionante, né?
Então, eu vou trocar ainda aquela outra árvore ali que ficou muito pesada, mas a sensação já muda completamente em relação ao que a gente viu no começo. E eu acho que tudo isso faz com que, no final, a gente consiga olhar para essa cena como um todo e se sentir ali presente ali dentro. Então, esse é o objetivo final. E a gente vai trabalhando aos pouquinhos para chegar lá. Ainda vai ter mais um detalhe de vegetação que a gente vai poder colocar mais para frente, mas acho que aqui a imagem já começa a passar a sensação que a gente quer. E como é uma imagem noturna, não poderia faltar os detalhes, né, da iluminação. A gente colocou 3 arandelas ali na parede, 3 luminárias, e elas precisam estar acesas, né, porque é uma cena noturna. E isso a gente fez aqui também na pós-produção, a gente fez aqui no Photoshop, utilizou esses ajustes de camada, foi trabalhando e tudo mais. Não é algo para ficar muito forte, mas só para dar mesmo essa sensação de que a luz está acesa e tudo mais. E ali, com pequenos ajustes, a gente conseguiu. Para finalizar, uma trepadeira ali no final, em cima do muro, para dar uma sensação bacana. E aí, alguns ajustes e tudo mais. E esse é o último ajuste de fato da vegetação, antes que a gente comece a inserir as nossas figuras, né? Então já dá para ver aí a nossa cena, nosso palco tá tudo pronto e a gente já pode começar a inserir as nossas figuras humanas que vão dar de fato essa sensação de Natal, porque até então não é uma cena de Natal, né? É só uma cena externa em uma casa bem brasileira. E aí agora sim a gente consegue trazer todas essas figuras humanas. Eu já disse, elas fazem parte do nosso clube de assinatura. Esse Natal a gente resolveu fazer um pacote de figuras de humanização de um Natal bem tropical, bem brasileiro. Então dá para perceber nas roupas que os nossos personagens estão usando, dá para ver o rapaz ali com um chinelo Havaianas, vai ter mais uma personagem aqui também com chinelo. E aqui, na hora de colocar essas figuras, a gente seguiu uma lógica que é basicamente a lógica de uma festa de Natal onde você está chegando na sua festa, seus amigos, familiares, enfim, tá todo mundo te esperando, te dando boas-vindas, você tá chegando. Então a gente sempre pensa numa ceninha, né, para representar, acho que facilita na composição, na criação e tudo mais. E também, além de tudo, né, acho que é uma coisa bem característica do nosso Natal, que é sempre que alguém chega, a galera festeja e todo mundo fala, chegou você e tal. Então essa foi a nossa ideia básica assim, na composição aqui. E é importante pensar nisso, porque eu acho que faz todo sentido na hora de criar as cenas, na hora de criar as imagens. A gente precisa ter histórias para contar. E aqui a gente simplificou a nossa história, acho que funciona bem. Uma história que não precisa ser nada complexo, mas eu acho que os elementos têm que combinar entre si e tem que passar essa sensação para que tudo fique melhor. Então aqui já dá para ver, aqui embaixo, ó, dá pra ver no pé. A câmera mudou, mas dá pra ver no pé dessa primeira personagem aqui o chinelo também, Havaianas. Então todos esses elementos fazem parte dessa ideia bem reconhecível aqui da nossa imagem. Então, depois de colocar todas essas figuras, colocar sombras e ajustar elas corretamente na nossa cena, nossa imagem já faz total sentido, né? E aí, claro, agora cabe espaço para mais alguns detalhes, que no caso vão ser a nossa decoração de Natal que a gente vai colocar nessa imagem. Um pequeno teste, né? A gente fez um pequeno teste para saber qual luz ia ficar melhor, se seria a iluminação colorida ou a amarelinha, e a amarela ficou melhor, então a gente vai fazer aqui com esses cordões de luzes uma decoração ali, uma decoração interessante para esse Natal. E aqui é basicamente ajustar, transformar, girar e tudo mais. Mas para que funcione melhor, a gente estava com um probleminha de perspectiva aqui. Então, umas pequenas linhas guia para poder ajudar. E aí, a gente foi inserindo, ajustando todas essas luzes. Vou deixar você com um time-lapse aí. E daqui a pouco eu volto para comentar a finalização dessa imagem.
Bom, e agora que todas as luzes foram inseridas, a gente faz alguns ajustes, né, em relação à luminosidade dessas luzes para deixar tudo mais forte, mais interessante. E aí, ainda cabe alguns detalhes, como por exemplo, colocar essas luzes ao redor das janelas. É algo bem legal, dá um efeito super interessante. E, e aí, né, isso faz também com que a nossa imagem fique mais com carinha mesmo do nosso Natal. Então, aqui é só se atentar à perspectiva, né? E também, não só a perspectiva, mas também o tamanho dessas luzes, a escala disso tudo. Então, depois de ajustar a primeira janela, a gente pode copiar esses elementos para outra. Então, é algo bem tranquilo. Ajustamos aqui a primeira janela, vamos copiar para outra janela. E agora prestar atenção também nas relações de profundidade. Alguns elementos estão na frente, outros estão atrás. Então, fazendo esses ajustes aqui, a nossa cena já fica toda corretinha. Bom, e aqui um último ajuste para finalizar a nossa imagem, deixando ela com esse efeito um pouquinho mais cinematográfico. E essa foi a nossa imagem de Natal, o nosso Natal bem brasileiro, bem tropical. Mas se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima!